Oi pessoal, minhas teses, aqui é o professor Dilson Gomes, da de Química. Vim falar das provas de hoje do SSA. Em primeira mão, o seriado do primeiro ano. É uma surpresa para nós, né? Primeiro pela distribuição dos assuntos. Você teve 50% dos assuntos só inorgânica, 50% da prova só inorgânica. E não foi uma prova de inorgânica direta, foi uma prova de inorgânica bem específica. Por exemplo, a questão 28 da prova do SSA do primeiro ano foi uma questão que cobrou um item já cobrado anteriormente pela própria PE para a prova do terceiro ano. Uma obtenção do NO2 muito específica para um aluno de primeiro ano, um aluno que inicia seu estudo na Química, inicia o ensino médio por tabela o seu estudo na Química. Além disso, alguns pontos chaves na prova, né? Algumas decepções. Na questão 26 dessa mesma prova, ela tem que ser anulada. O item 1, que fala do C3H3Cl, dizendo que ele tem duas ligações duplas entre os carbonos, ele tem ligações duplas entre os carbonos, isso é válido apenas para uma conformação. Se eu tiver outras conformações para essa molécula, esse item fica falso. E isso já invalida, isso já anula totalmente a questão. Sem falar no cloreto de amônio, que aparece no item 3, dizendo que ele tem ligação iônica. A substância pode ter íon sem ter ligação iônica. Ela pode ser ionizada e aí sim vir a ter íons. Tudo bem, essa questão foi nula. No verdadeiro e falso, mais surpresas. No item 3.3, eu ainda estou tentando saber o que é estado livre. Como ele não especifica o que é estado livre e fala apenas da temperatura ambiente, na temperatura ambiente ele deveria ter citado nas condições ambiente, onde aí eu falaria da pressão e da temperatura. E aí sim, o bromo está líquido, ele está na fase líquida sob essas circunstâncias. Mudando essas circunstâncias, a fase líquida não pode ser definida. E isso incorre num erro. O gabarito oficial dizendo que é verdadeiro, não é. Esse gabarito é falso. Questão de estequiometria, a questão 25, uma questão onde, novamente, valores numéricos com 2, 3 casas decimais dificultam as contas, itens que são analisados, ou letras que são analisadas item a item, acaba cada letra virando uma nova questão, numa prova grande, numa prova que torna-se grande para alunos de primeiro ano, como já dito no ano passado. Esse mesmo erro aconteceu, essa mesma preocupação nossa do ano passado. A prova do segundo ano, essa sim, uma prova bem mais dividida, praticamente uma questão por assunto dentro do programa, uma questão de soluções, uma questão de termoquímica, a questão mais bonita que comparava combustíveis, comparava rendimento de combustíveis, comparava energia liberada por esses combustíveis, uma questão bem interessante. Só que uma surpresa também para nós é olhar para a questão 28 da prova do segundo ano e perceber que essa mesma questão, mesma questão não. Na prova de 2000, no ano de 2000, a UPE já fez a cobrança dessa mesma questão. Só que lá ele não perguntava, ele não afirmava sobre a base, sobre uma base. Ele não pedia hidroxila, ele pedia o H+, ele falava de um ácido. Mas o enunciado da questão foi exatamente o mesmo. Nem os valores foram mudados. E aí, poxa, tanta coisa para se fazer, tanta coisa que pode ser cobrada, a questão pode ser muito mais bem avaliada, muito mais pensada com o cotidiano do aluno, não só usar a química para resolver uma questão numérica, uma questão muitas vezes matemática. Esse é o pesar do segundo ano, mas em relação à distribuição, uma distribuição muito melhor. Verdadeiro e falso cita a radioatividade, mas na verdade a questão trata mesmo de cinética química. E esperamos agora o vestibular normal, o vestibular da UPE considerado normal, aquele tradicional da UPE. Esperamos coisas melhores, esperamos coisas bem mais ligadas ao dia a dia do FERA, ao dia a dia do aluno, usando a química realmente para resolver a vida e não só questões. Obrigado.